Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Glória ao Senhor. Lemos com a ajuda de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: À tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar por toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Até aqui. Amém. Glória a Jesus.
Irmãos, antes de discorrermos sobre esta palavra e o conselho que por ela Deus nos há de enviar, nós precisamos entender 3 características únicas do nosso Deus, bem peculiares ao Senhor, que somente Ele tem e detém consigo. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. O nosso adversário procura de todas as maneiras se aproximar, para, se possível for escolhido, enganar até os escolhidos de Deus, através das características e virtudes que Deus tem. Mas isso é impossível, porque Deus é onipotente. Esse onipotente, Ele pode tudo, e esse tudo é além do que nós imaginamos. A nossa mente vai até onde alcançamos e conhecemos, porém o poder de Deus vai além daquilo que existe. Quando Deus encontrou o vazio do universo, no início de todas as coisas, Ele criou o que existe, os firmamentos, através do nada, só pelo poder da palavra criadora. Esse poder é o onipotente poder de Deus, que cria do nada aquilo que nunca, como Ele mesmo disse para Jó, quando Jó na sua prova disse: quem dera eu fosse um príncipe, me cingiria e falaria com ele, e ele me ouviria. E Deus, aparecendo para Jó, disse a ele: cinja-te como homem, pois tu és homem, que eu quero perguntar-lhe algumas coisas. Aonde tu estavas quando eu esquadrinhei a terra e fiz as coisas que existem? Onde você estava? Ele criou tudo do nada, não houve conselheiro para ele. Onipotente. Onisciente, Ele é conhecedor de tudo, sabe os nossos pensamentos, sabe o que queremos, o que precisamos, conhece o nosso amanhã. Ele não tem nada que se possa dele esconder. O próprio salmista disse: se eu fizer a minha cama na profundeza das águas, ali Ele está. Se eu fizer no Seol, também estará. A sua ciência ultrapassa a nossa condição de imaginar, mas Ele sabe tudo. Esse saber tudo é tão maravilhoso, porque aqui estamos num grupo de irmãos e irmãs, que para nós pode ser muitos, porque nos faltaria capacidade humana e intelectual para saber a vida e a necessidade de cada um. E Ele sabe o que cada um precisa, o que estamos agora pensando, não só nós, mas a universalidade de pessoas, crentes e não, cristãos e não, a multidão que está através desse sistema assistindo este culto. Ele sabe a vida de cada um no mesmo tempo. Isso nossa mente não consegue alcançar. Glória a Jesus. E Ele é onipresente. Ele está em toda parte, no mesmo momento, no mesmo instante. Aqui temos o irmão da Suíça, tem um irmão aqui da Espanha. O Senhor está aqui com vocês, está lá com a vossa família, está aqui conosco, está onde estamos esses irmãos assistindo, essas irmãs. Ele está em toda a face da terra, no mesmo momento, a presença dEle está. O nosso inimigo tem poderes malignos, mas não é onipotente, não pode tudo. Ele conhece muito, inclusive da palavra, porque quando ele tentou a Cristo, ele usou a palavra contra o Senhor, mas ele não sabe tudo. E ele está em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não em todos, porque ele não é onipresente. Ele não está agora dentro do teu coração, porque nele Deus entrou. Glória ao nome de Jesus. E essa condição de onipresente nos confunde muitas vezes quando vemos esta palavra que hoje Deus nos envia. Deus dizendo a Moisés: mandarei o meu anjo, porém a minha presença não irá com vocês. Essa presença que ele falava não é a presença do onipresente Senhor, porque enquanto onipresente Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é a manifestação da sua presença. Uma coisa é estar, outra coisa é senti-lo.
Quando Moisés foi ao monte falar com Deus e se demorava, o povo não teve a paciência de esperar, que é uma característica humana, a falta de paciência de esperar. E chegaram para Arão e disseram: Moisés, este Moisés, diz a palavra se referindo desta forma, este homem Moisés não volta, não sabemos o que aconteceu com ele. Então faça-nos alguma coisa para nós adorarmos. E forçaram tanto Arão que ele disse: tira de vocês os pendentes das vossas orelhas, dos vossos pescoços, e vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E fizeram, com uma ferramenta, fizeram o bezerro e puseram a adorar aquele bezerro. Deus estava ali vendo tudo isso. Tanto é verdade que quando Moisés estava no monte Horebe falando com Deus, e Deus escrevendo os seus mandamentos com a sua própria escrita, Deus falou para Moisés: desce, que o povo que você tirou do Egito se corrompeu, desce lá. E Moisés descendo, quando se aproximava, Josué estava com ele e ouviu danças, músicas, sons altos e festivos, e disse para Moisés: esta música é música de guerra, terá algum vitorioso no meio do povo? Moisés, sabendo do que acontecia, disse: não é guerra, não é vitória, o povo se corrompeu. Primeiro criou a idolatria, e depois da idolatria vem, irmãos, a imoralidade e as práticas carnais. É uma consequência natural do caminho que o inimigo se vale para derrubar o povo de Deus. E chegando ali, Moisés percebeu o que aconteceu, quebrou as tábuas na decepção que ele teve e anunciou ao povo onde eles estavam para ter feito aquilo. E logo se declararam a Moisés a sua miséria e o seu pecado. E chegou este momento em que Deus disse para Moisés: vai, enviarei o meu anjo, vou tirar estes povos da terra por vocês, vou abençoar vocês. Deus não negou a promessa dele, Deus não negou limpar a terra para que o povo alcançasse o que buscava, mas Deus disse que a sua presença não iria um anjo no seu lugar. Anjos são ministros de Deus, e quem não quer ver um anjo ou receber um anjo? Quem não quer ser abençoado e tirar do seu caminho os amorreus, os heteus, que são os homens que estavam pelo caminho onde o povo passaria? Não era tudo de bom? Era maravilhoso ser abençoado, não ter inimigo para lutar, ter um anjo de Deus ao seu lado. Tudo estava bom, mas Moisés percebeu: Senhor, sem a tua presença, de nada isso valerá. E é este o conselho desta tarde. O povo está se valendo das bênçãos porque Deus prometeu abençoar este povo, mas está esquecendo da presença de Deus. Você está vivendo mais das bênçãos do que daquele que te abençoa. Glória ao Senhor. Mas a minha vida vai bem, vai porque Deus prometeu abençoar e Ele vai cumprir o que Ele falou. Aleluia. Mas aonde está Deus na tua vida? Sem Deus, nós somos apenas humanos, que temos o sucesso material muitas vezes e alcançamos os nossos desejos, mas sem Deus a nossa alma perece. E Moisés percebeu aquilo e orou amargamente diante de Deus. E o que ele fez? Montou a tenda da congregação fora do arraial, porque no arraial estava contaminado com a idolatria, e ele queria comunhão para orar. E hoje Deus nos ensina por esta palavra. A primeira coisa que Moisés disse ao povo é isto: dá-me aquilo que vocês têm como pendentes de ouro, e tudo isso que vocês têm como adornos, os atavios, e tirai do vosso corpo. Não que ele estava ali condenando, e não vamos entrar neste assunto agora, sobre o que o povo usava enquanto enfeite, mas foi através daquela prática que fizeram o bezerro. Ele queria o povo limpo das origens que deram à idolatria que criaram. E quantas vezes alguém tem na sua vida a idolatria e pensa que idolatria são apenas ídolos criados por homens em determinadas religiões. Muitas vezes você está com uma idolatria chamada dinheiro, a outra chamada vaidade, a outra chamada razão, a outra chamada orgulho, pretensão, grandeza, e hoje o Senhor repreende a idolatria no meio do povo. Aleluia!
Estás disposto a despir-se das idolatrias que o inimigo vem criando na terra? Temos as datas de idolatria, como agora no próximo sábado há uma data de idolatria, da qual nós não participamos, mas isso tudo é visível, e aquela que está oculta e escondida, porque Cristo voltará, e nós no século presente, falar que Cristo voltará está se tornando cada vez mais difícil, porque a ciência está aumentando e está cumprindo a palavra, o amor de muitos está se esfriando, o amor verdadeiro, fraterno, cristão, não só pela irmã do seu lado, nem pelo irmão do seu lado, mas o amor a Deus, a Cristo, a graça, ao Evangelho, a salvação, a vida eterna, aquilo que é muito maior do que o que alcançamos através da nossa vida e do nosso trabalho. Se você trabalhar, caro irmão, Deus prosperará o seu trabalho, mas aonde está Deus na sua vida? Bendito seja o nome santo do Senhor. Por esta palavra o Senhor nos desperta aqui hoje. Veja o que Moisés, ele falava com Deus na tenda e ouvia a voz de Deus. Diz aqui num ponto da palavra que Deus falava com ele aos seus ouvidos como um amigo fala com outro. Tinha a oportunidade de falar com Deus e ele com ousadia teve a ousadia em dizer para Deus que é o Criador e se basta a si próprio, não precisando de nós. Ele teve a ousadia em dizer para Deus: mas este é o teu povo, este povo é o que tu prometeste desde Abraão, Isaque e Jacó abençoar, e agora tu os abandonarás. O que os egípcios vão dizer que tiraste o teu povo de lá para os matar no deserto? Esta é uma obra do Senhor. Olha o homem falando com Deus. Ele tinha aproximação com Deus de tal modo que ele ali cumpriu o que o próprio Deus lhe ensinou. Quando te perguntarem quem te mandou, diga: eu sou, me mandou, sou eu. Ou seja, tu és homem, eu sou Deus, mas Deus em você, você com Deus, se formamos numa só comunhão, estamos ligados ao Criador. Irmão, a presença de Deus hoje está sendo oferecida na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Moisés viu que o povo se corrompeu e se vendeu à idolatria, ele apregoou isto aqui ao povo: os que são de Deus, os que temem a Deus, os que estão comigo, venham até mim. E foi ali um número de homens valentes, para os quais lhe deu uma ordem: colocai a vossa espada à vossa coxa, e ide pelas casas, e matai o teu irmão e o teu amigo, que eram os idólatras, para que fosse dizimado aquela prática, mas os meus venham comigo. E Deus manda esta palavra hoje para a terra, para essa irmandade, para quem está ouvindo. A vaidade está crescendo, o pecado está crescendo, a frieza está chegando, o crente moderno está mudando as coisas e achando que tudo vai bem. A idolatria está entrando no coração do povo, não só a idolatria religiosa, mas a idolatria humana, própria, interna, está entrando dentro de si mesmo, e o homem vai se corrompendo. Mas esta palavra vem e diz: aos que estão com Cristo, venham cá, na comunhão desta palavra. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor tem uma proposta para vocês: sair do arraial que está contaminado e entrar numa comunhão pura diante de Deus, para falar com Ele face a face. Glória ao nome santo do Senhor. Se você está dentro desta palavra, te diz Deus nesta tarde: a presença de Deus, não a onipresença. A onipresença, Ele está em toda parte, Ele está vendo todas as coisas, mas a presença de Deus manifestada no coração, irmã, não é a presença de Deus na terra pela onipresença do seu poder, mas é a presença de Deus no teu coração pelo poder da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus a quem tu crestes e o tem como pastor da tua alma, e que nada te deixará faltar, ainda que passando pelo vale da sombra da morte, tu não temes a morte porque crê nele. Receba esta presença em você agora,
agora. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, irmãs e amigos e amigas e convidados que estão aqui, estão online ouvindo esta palavra, deixa a presença de Deus manifestar no teu coração, no conselho desta palavra, e você vai destruir todos os desígnios malignos do teu caminho. Ame mais quem te abençoa do que a bênção que você recebe. Ame mais de quem te dá a vida do que a vida que você tem, porque a vida que você e eu temos é passageira e como um vapor se desvanece, mas aquele que nos dá esta vida tem a vida eterna para nos oferecer, e é para lá que vamos, na pátria que nos espera. Mas para chegar lá precisamos sentir Deus, não apenas conformar de que Ele é onipresente. E quantos lugares que estão indo irmãos e irmãs e não sentem o Senhor, e se conformam em não sentir o Senhor. O povo estava no arraial, Moisés estava na tenda do lado de fora, os que eram amigos e próximos dele olhavam e viam a nuvem descendo sobre o que estava Moisés fazendo, que era uma consagração a Deus, e viam, e ele deixou bem claro: quem quiser ir, que venha. Iam lá orar, sentir Deus, provar Deus e ver que Deus se manifestava. E Deus hoje desperta esse povo na terra. Estão reclamando de pandemia, estão reclamando de enfermidade, estão reclamando de vírus, de vacina, e se confundem e conflitam com tantos problemas dessa enfermidade, mas não se vê ninguém reclamando de um vírus espiritual que está matando o cristão, de um vírus espiritual que está tirando as famílias da oração, que está tirando muitos servos de Deus de uma consagração e aproximação com Deus. E o Senhor diz: a tenda está montada, o santuário está aberto, quem é de Cristo venha. Glória ao nome do Senhor. Perceba a nuvem descendo sobre você, perceba Deus visitando a sua casa agora. Irmãos, muita comunhão aqui agora, porque Deus nesta palavra aconselha os que estão ouvindo o culto online. Você não está aqui presente, mas dá uma espiada pela sua tenda. Deus vai agora te visitar aí na sua casa. Glória ao nome do Senhor. Deus está neste lugar, irmão, não nestas quatro paredes, mas nesse ambiente espiritual que nós formamos pela comunhão com Cristo. E você sente a presença de Deus, outro fala novas línguas, outro sente a virtude. Isso é Deus se manifestando, isso é Deus fazendo o nosso coração sentir. Não é só falar Deus está em todo lugar, basta a si próprio. Não, Deus está em todo lugar, mas eu sinto Ele aqui no meu coração. Glória ao nome do Senhor. E assim, sentindo a Deus nesta tarde, chore amargamente e diga: Senhor, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! O que é isso que você está sentindo? Não é a presença de Deus se manifestando? Bendito seja o Criador. Que Deus nos desperte nesta tarde, a nós e aos que estão ouvindo, e aos servos que fazem parte também de uma missão maravilhosa em anunciar o Evangelho. Que cada um não se conforme, aleluia, em somente conhecer a história da palavra. O povo conhecia Moisés e não souberam esperar, e pela falta de paciência se corromperam, aleluia. E Arão, que era o homem que estava à frente do povo, deu ouvido ao clamor do povo e esqueceu da promessa de Deus. Esqueceram dos milagres, esqueceram da nuvem, esqueceram da tocha de fogo à noite, esqueceram do que Deus fez no mar, esqueceu do que Deus mandava no deserto e foi se corromper.
Mas hoje, por esta palavra, não se corrompa, servo de Deus, ouça esta palavra, não se conforme em entrar diante do povo de Deus e não oferecer um pão, uma água, em não oferecer Deus no coração do povo. Bendito seja o Criador. Povo de Deus, não se conforme em entrar no santuário e não ver nada. Se não está vendo nada, é porque a presença de Deus está faltando. Temos que buscar a presença de Deus aonde está faltando. Vamos buscar, irmão, vamos buscar, irmã, vamos pedir a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Sem sinais o povo se corrompe. Sem sinais o povo se corrompe, mas quando Deus se manifesta, o povo agrega e o povo chama. Vem aqui, nós vimos um sinal, vem aqui, nós vimos uma obra, Deus fez um milagre, Deus selou este com a promessa, com a evidência de línguas, Deus me derramou a virtude no meu coração. Aquela criança manifestou, aquele jovem deixou tudo que estava no mundo, porque Deus visitou ele, a presença de Deus foi grande no seu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Como Moisés disse ao povo: deixai todos os vossos atavios e venha, o Senhor assim diz para todos nós: veja o que está em nós, que nós usamos para afastar Deus, e aquilo que for necessário, tire de você, tire de mim, tire de cada um de nós, para que Deus se aproxime novamente sobre cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. O que Moisés pediu: quero ver a tua glória, quero ver. Moisés: nenhum homem que me ver, que ver a minha face viverá, mas eu vou te permitir ver quando eu passar por ti. Atrás daquela rocha colocarei a minha mão, depois de passar, tirarei e tu me verás pelas costas. Mas a glória de Deus ele percebeu chegando, passando por ele, e nunca mais será esquecido essa história. Glória a Jesus. Sem nenhuma alegoria à época que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos no final de ano e há costumes no meio da sociedade. Final de ano é um período que vai se encerrar, é um novo período que vai começar. Deus não precisa disso para fazer obras. Nós, humanos, usamos o calendário para marcar metas, para marcar objetivos, para marcar períodos. Vai terminar um ano, o ano que vem eu vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Deus não, aonde está o Senhor é eterno. O tempo foi coisa criada para homem e mulher. Deus está acima disto. Aonde Deus está é eterno, não existe noite, o seu esplendor é eterno. Mas Salomão escreveu: abaixo do sol há um tempo para todas as coisas. Por isso nós temos dia e noite, dias, meses e anos, marcamos períodos. Deus não, Deus é eterno. Quando Ele fala: vou fazer uma obra, independe de calendário, depende do seu querer, e o Senhor faz conforme a sua vontade. Nós vivemos a ansiedade que vivemos porque temos calendários correndo e os dias parecem que estão fugindo das nossas mãos, mas o Senhor fala: eu vou fazer quando? Na minha vontade, no meu tempo, no meu querer, e nós não sabemos esperar. Mas o Senhor, por esta palavra e por sua bondade, Ele nos diz na nossa linguagem: não por Deus, não pelo infinito da sua misericórdia e nem pela eternidade da sua vida e da nossa proposta de salvação, mas pela nossa necessidade, é que Deus diz agora na nossa linguagem. O ano está terminando e é comum na sociedade dizer: feliz ano novo, olha que você comece um ano bom. Os homens se renovam nesse período com as energias, parece que voltam parece que o ano é uma razão de crer que vai tudo dar certo. E o Senhor diz para você: se você entender que o teu dia é Cristo, é um dia eterno, o Senhor te diz aqui um bom princípio de um dia novo. Aleluia. Um dia eterno que começa hoje por esta palavra. Tivemos nesta semana a virada de estação e começou a primavera aqui no nosso país, no hemisfério que nós vivemos. E a primavera é marcada pela chegada das flores, os jardins floridos, os passarinhos cantando. Uma estação de alegria. E Deus manda esta palavra para nós, um conselho de Deus.
Se ao homem as estações mudam e até a natureza confirma a chegada de um novo tempo, por esta palavra, rogue a presença de Deus e o tempo vai mudar na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você tiver Cristo como a rocha e fundamento e firmamento da tua fé, em Cristo você vai ver a presença de Deus passando, como Deus passou na rocha, e Moisés viu ele passando com as suas mãos abençoadoras. O Senhor te diz: coloca Cristo na tua frente, e a mão de Deus estará lá para te abençoar, e te ajudar, e te socorrer, e te guardar. Glória ao nome de Jesus Cristo. Chegamos até aqui porque Deus nos guardou. Amados e amadas irmãs, não tiveram o mesmo momento, porque Deus requereu para si irmãos e irmãs que nós amávamos, que já não estão mais conosco aqui, mas quando a presença de Deus se manifesta, até o luto se torna mais suave, porque sabemos que não perdemos, apenas tivemos um tempo de espera. E quem foi, se pudesse dizer, diria: te espero lá na frente, e nós responderíamos: até breve. Não podemos falar, mas a palavra fala pelo justo que já dorme. Eles já viram o sono no qual aguardam a volta de Cristo. Como o povo se desesperou e caiu, não caias tu. Os que foram dormem, os que estamos vivos aqui, não se desespere, Cristo voltará. Mas antes que Ele volta, vem esta palavra dizendo: antes que Cristo se manifeste em nuvens de glória, a presença de Deus no nosso meio tem que ser abundante, a tua oração tem que ser mais fervorosa, a tua crença tem que ser mais fundamentada, a tua fé tem que ser mais verdadeira, a linguagem na tua boca tem que ser mais viva e eficaz, o crer na palavra tem que ser puro e verdadeiro. Senão o Senhor manda a palavra e você não prova dela e diz: da onde veio, por que veio e será que foi comigo? Mas se você crer agora, diz o Senhor, receba a presença de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Receba uma estação nova nos teus tempos de inverno intermináveis. Receba Deus visitando a tua casa agora e dizendo para você: se o mal foi armado na tua família, eu monto a tua tenda fora do arraial e lá me encontro com você. Glória ao nome do Senhor. Se para isso você precisa de alguma coisa nova, o Senhor diz para esse povo que está ouvindo este conselho: põe-te numa comunhão agora pura com Deus, uma comunhão perfeita, e o Senhor fará com você como fez com aquele povo. Teus olhos podem não ver, mas o teu coração sinta esta nuvem descendo sobre você, sobre aquele que crê, sobre aquele que espera, sobre aquele que tem Cristo como a sua razão de viver, como seu pastor verdadeiro, como aquele que o faz guiar por caminhos retos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se algum mal está vindo no seu caminho, a tentação é forte e a idolatria está quase querendo te derrubar, como Moisés se levantou naquele dia e muitos foram mortos para que a contaminação não prosperasse, diz o Senhor: Ele quebra o arco do forte, Ele apaga a força do fogo, mas ao justo não haverá prejuízo. Glória, aleluia. Por mais que você diga e se sinta o menor entre todos, por mais que você diga e se sinta sem dignidade e merecimento da misericórdia de Deus, o que você faz aqui ou aí ouvindo este culto? O que você faz aqui? É porque a tua alma sabe que Deus é a fonte da misericórdia. Porque por nós, quantas vezes chegamos e falamos: não vou nem orar mais, não dá, Deus não vai me ouvir. Mas aqui está a resposta para esta multidão, principalmente para os fracos, principalmente para aqueles que se sentem sem força para dar um passo, principalmente para você. A resposta é essa aqui: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. Ou seja, não está escrito aqui: vou ter misericórdia
de quem aquele irmão autorizar. Vou ter misericórdia de quem aquela irmã disser que eu posso. Vou ter misericórdia de quem aquela reunião aprovar. Não, eu vou ter de quem eu quiser ter. Assim a palavra: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Compadecerei de quem eu quiser compadecer. Por mais que você esteja hoje fraco ou fraca ouvindo esta palavra, consegue no teu coração clamar pela presença de Deus e dizer, como Deus está nos ensinando: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, só tenho perdão para te pedir, mas por misericórdia, diante desta palavra, visita a minha alma. O Senhor disse para você aqui: terei misericórdia de você. Me compadeci da sua oração. Deus resolvendo no céu olhar para nós com misericórdia e dizer: povo de Deus, meu povo, eu vou ter misericórdia de vocês. Glória ao Senhor. Como que fará Deus para provar esta misericórdia? Só tem um jeito. Você está vendo Deus aqui? Não tem como. Está vendo Deus aí? Não tem como. Deus deu na oração aqui hoje. Poderá ser que alguém esteja dirigindo o seu caminhão com o celularzinho ligado, ou no seu veículo, ou até no alto mar, ou nas montanhas, ou num hospital, num leito, quarto cheio de gente, e ali o radinho, o celular ligadinho ali, baixinho, ouvindo, e as lágrimas correndo, e o Senhor fala: famílias reunidas, sentadas ali no sofazinho, umas cadeirinhas, numa varanda, ouvindo esta palavra e meditando tudo que Deus fez com Moisés, e o Senhor chega por ela e diz: vou compadecer do meu povo. Por esta tarde, por esse conselho, a palavra é esta: se você, por ela, chegar ao Senhor como chegou Moisés, e dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não quero dar um passo, teu anjo é bem-vindo, as bênçãos eu quero abraçá-las, tirar os meus inimigos é muito bom, mas ficar sem sentir o Senhor eu não quero. Esse é o teu propósito? Esta é a tua vontade de verdade? Glória a Jesus! Muitos serão abençoados, mas não terão Deus na sua vida, com a sua presença gloriosa preenchendo a sua alma, e com todas as riquezas desta terra não terão satisfação de viver, e desejarão muitas vezes a morte, porque a vida não lhes traz prazer. Mas você, tendo ou não riqueza terrena, se abraçar esta palavra, te diz o Senhor, preencherá Deus o vazio da alma humana, e você sairás daqui sentindo Deus no teu coração. Glória ao nome de Jesus. Então, irmão e prezada irmã, que a presença de Deus nos visite neste momento de glória, e por esta presença, olha aqui, irmão, Deus inclinando do céu a sua presença sobre um coração, uma alma, uma família, um conjunto de irmãos, um conjunto de amigos, de jovens que estão juntos ouvindo esta palavra. Sabe lá se o Senhor não vem com a sua virtude sagrada e sela uma alma com a promessa, com evidência de novas línguas, e visita um enfermo e diz: enfermidade, sai para lá. É momento de a presença de Deus se manifestar e não deixar resquício do que é carnal. Sabe lá se Deus não pode? Claro que Ele pode. Se Deus não quer fazer isso agora, Ele disse que o povo era obstinado e que não ia, mas quando Moisés disse: Senhor, é o teu povo e Egito vai se escandalizar com a tua decisão, Ele disse: farei conforme você pediu. E o Senhor te diz: a vida está acabando com o teu prazer e judiando de você pelo tempo prolongado da sua prova, mas chore agora nesta oração e diga: Senhor, não fui eu que te escolhi, tu me escolheu, eu sou teu, por favor me socorra. Xalaiala. Glória a Jesus! Esta presença que você está sentindo agora vai entrar neste culto online, vai visitar as famílias na terra. O Senhor se compadece do povo que está ouvindo, compadecerá de quem Ele compadecer, terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. E hoje a palavra vem com misericórdia. Povo de Deus, busca a presença de Deus na oração, no clamor, na estrada, na vida, no trabalho, na
na sua casa, há de ser que a glória de Deus se manifestará e fará esta tarde inesquecível na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Olha para esta palavra, nela tem a libertação da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até algum sentimento de angústia, de desespero, de tristeza não encontrará lugar diante desta palavra. Famílias que estão ouvindo esta palavra agora, ajoelhem pertinhos um do outro e sinta o que estamos sentindo agora aqui. Deus está neste lugar, não nesta parede, não neste prédio, mas nestes corações que vivam e pulsam dentro de gente que chora, que tem dor, que tem sentimentos, que tem desejos, que tem petições, que tem orações que estão ao seu ver esquecidas, mas não estão esquecidas, estão no memorial de Deus. E hoje Deus diz para você, como falou para Moisés: volta, volta, Ele tem obra na tua vida. Crê tu nesta palavra. Glória ao nome do Senhor. Moisés já foi, Josué também, mas o que Deus falou para Josué, Ele diz para nós agora: coma e beba desta palavra, porque muito longa é a tua jornada. Entraste nesse culto dizendo: Senhor, eu não suporto mais. E o Senhor diz: suporta sim, a minha presença te consolará. E como Deus te trouxe até aqui, te levará até o fim dos seus dias, dando glória, dando aleluia. Quando te faltar força, Ele te visita. Quando te faltar virtude, Ele derrama sobre você a sua presença. Quando te faltar coragem, esta glória te tomará, como agora está tomando esta irmandade aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Tenha fé, coragem e leva a Deus no teu coração. Com Ele tu não cairás. Glória ao Senhor, é a palavra que Deus manda aqui hoje, irmão. Santo é o Senhor por sua presença estar aqui. Está sentindo, irmã? Está sentindo, irmão? Então agora na oração, no hino, aí na tua casa, ao orar, ao cantar, não perca a oportunidade. O povo olhava, tinha uns que ficavam só dentro do arraial, mas tinha outros que não aguentavam, não aguentavam ficar só olhando. A nuvem está descendo ali, olha só, a nuvem está descendo. Vamos lá, vamos novamente, vamos orar com Moisés. Imagine que coisa mais linda, prazerosa, a hora que eles chegavam ali, iam participar daquela oração. Irmão que está aí ouvindo, irmã, vem, vamos orar junto agora, vamos orar nesta comunhão. Ah, mas eu estou tão longe daquele culto. Não tem problema, tempo e distância é coisa de homem, quem te convida é Deus. Vem para a comunhão e você fará parte de tudo que Deus está fazendo aqui. Glória ao nome do Senhor. Crê na presença de Deus, na nuvem que vai ser colocada aqui agora, aí na tua casa, irmão. Aleluia! Uma estação nova vem surgindo na nossa vida, uma mudança de estação espiritual. O tempo de cantar chega. Naquele dia cantavam e dançavam com a imoralidade, mas hoje você cantará e saltará com o prazer na graça de Jesus Cristo, o vivente Filho de Deus. Cante, cante, porque é o Senhor que te visita e põe na sua boca um cântico novo de alegria. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Nesta comunhão e fé, com força na alma, juntos oremos a Deus. De oração sem as explicações que às vezes vem acompanhado, que todos são por enfermidades, por causas. Irmã Maria, esposa do irmão Vicente, ancião de Campo Grande, irmão Carlão da Vila Prudente, irmão João Benedito Toledo, ancião da Regional de Eldorado Paulista, que está com 96 anos de idade, irmão Antônio Ragosini, ancião do Jardim dos Veleiros, irmão Luiz Terence, cooperador do Jardim Esther em São Mateus, irmã Cláudia Moça de Itapetininga, irmã Cleonice de Serra Talhada, Pernambuco, irmã Criselda de Aracaju, cunhada do irmão Gilberto, que é ancião da Central de Aracaju, irmão Rejane Maringolo de Pernambuco,
irmão Claudinei, do Jardim Silvina, de São Bernardo do Campo, irmão Levi Cremasco, aqui da administração São Paulo, irmã Vilma Espina, irmã Carmen Lopes Camargo, do estado do Paraná, irmão Antônio Anísio de Andrade, irmão Norino, que está na UTI em Mairiporã, Terra Preta, irmã Nice de Moarama, no Paraná, irmã Adriana Rodrigues Teix, do Jardim Munhoz, irmã Orcélia Ciribelo de Leme, irmã Ana Farias de Leme, Kelsin, uma criança de 6 meses do Parque Marabá, no Tabuão, irmã Luísa, uma criança também, uma irmã Luísa, está com 27 dias internada em Campinas, é uma criança que está entubado há 27 dias. Irmão Israel Gonzalez, ancião de Vila Moraes, irmão Tiago, do Jardim ABC, irmão José Jesus da Silva, do Jardim ABC, irmã Janete, do Jardim Limar, irmã Soraya Genovese, irmão Hernandes Narciso, cooperador de Monsenhor João Alexandre, Minas Gerais, irmão Moacir Benedito Mocelin, esse irmão, toda a família foi contaminada pelo Covid, irmão Dirceu Alceu Mocelin, irmã Maria de Oliveira, o Senhor recolheu também o irmão Raimundo de Oliveira, e a família pede oração. Guerino Grepaldo, internado em Vinhedo, irmã Sônia Portante, Taubaté, irmão Claudemir de Taubaté, são esses os pedidos de orações, irmãos, que chegaram ao nosso conhecimento e que devemos apresentar também nas mãos de Deus. Roguemos ao Senhor que em tudo guie este santo e sagrado culto, que a sua presença não falte em nossos corações. Lucas, no capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Esta parábola, irmãos, anunciada pelo próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, é tão conhecida e nos é confortante quando nós lemos e vemos o que aconteceu dentro do contexto dela. Mas é muito comum nós esquecermos, ou pelo menos não percebermos, que ela é uma continuação de algo que o Senhor Jesus estava falando. Se nós observarmos um pouco antes, no capítulo 17, o Senhor falava sobre a sua vinda, a vinda do reino de Deus, e anunciava como seria e como será a volta do Senhor Jesus. E depois que ele anunciou e falou, então ele disse, e contou-lhes também uma parábola, quer dizer também, ou seja, além de falar como vai ser a sua volta, também lhes contou esta parábola sobre o dever de orar sempre. Veja os irmãos que aqui não se diz
sobre o costume, ou sobre a conveniência, ou sobre a oportunidade, mas fala-se de um dever. É impossível imaginar uma igreja, um cristão, uma comunidade que se diz seguidora de Cristo, sem estar dentro do contexto a prática da oração. É impossível. Não há como o homem chegar-se a Deus se não for através da oração, que é onde ele conversa com o Senhor e fala com Ele e coloca diante dele as suas necessidades. E Cristo colocava por esta parábola este dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque é comum a nossa natureza humana, é muito natural encontrar em nós a ansiedade, o desespero, a pressa por receber o que pedimos. Mas aí o apóstolo lá na frente, pregando uma palavra, ele disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para vossos próprios deleites. E nós crescemos aprendendo a pedir, 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 e raramente oramos para agradecer, raramente oramos para consagrar-nos, raramente oramos para entrar nos mistérios da palavra e em Deus se aproximar como alguém mais próximo do Criador. As nossas orações, num contexto geral do ser humano, é para pedir pelas suas necessidades, pelos seus desesperos, pela sua saúde, pela sua compra, pela sua viagem, pelos seus negócios. E hoje Deus manda esta palavra e nos pergunta por ela: quem está aqui disposto a bater na porta deste juiz, não do iníquo, mas do nosso Criador, em busca de justiça? Glória ao Senhor. E aqui temos uma outra informação. Quando nós falamos justiça, naturalmente imaginamos um inimigo, uma causa perdida, ou algum assunto que nos parece incômodo. Mas a maior justiça, irmão, que nós devemos buscar é aquela que Cristo pagou pelo seu sangue ao comprar a nossa alma. Porque o inimigo se viu dono do nosso destino, condenando-nos pelo pecado que por ele veio ao mundo, mas em Cristo manifestou a justiça da salvação, e é esta que nós devemos lutar. Glória ao nome do Senhor. E se você e eu hoje, quem está ouvindo esta palavra, estiver disposto a bater na porta do Senhor por justiça, de salvação, o Senhor te fala já antecipadamente: a salvação não é negada, ela será dada a tantos quantos buscarem Cristo nosso Salvador. Glória ao nome de Jesus. E o que Deus manda em nós por esse conselho é a oração, irmãos. O homem e a mulher, num contexto geral, se distancia de Deus pelas distrações do mundo, pelo formato que o mundo está trazendo numa nova sociedade, num novo conceito de vida, no qual a oração é algo que não se está mais tendo, não está se mais buscando, não está mais exercitando. Não se ora mais como se orava no passado, a todo tempo, pelas madrugadas, pelo dia, em todo momento em que pudéssemos, estaríamos buscando. E quantas vezes numa oração o Senhor manifestava a sua glória. A libertação terrena estava nas mãos de Deus, porque o justo entende que para Deus há um propósito debaixo do sol e há um tempo para todas as coisas, mas para buscar a Deus o tempo é aceitável, é já, é agora. Glória ao Senhor. E orar, irmãos, é uma ordem, está escrito aqui, é um dever de orar sempre, sempre, nunca desfalecer. É pela oração que nós chegamos mais perto de Deus. É pela oração que nos aproximamos do Criador, e aquele que está perto de Deus entende melhor esta vida terrena, porque ele enxerga o mundo por cima e não nivelado por baixo.
Quem está nivelado por baixo sofre as algruas desta terra, mas quem alcança a sublime aproximação de Deus, vê o mundo por cima e percebe que isto aqui não é nada diante da glória que nos espera no porvir. Glória ao nome do Senhor. Se ora para servir a Deus, se ora, irmãos, para atender a obra, se ora para o dia, se ora para viver. Se você não tem nada para pedir, agradeça a vida. Se você não tem nada para orar, não tem franqueza, Senhor, eu não sei orar, ajoelha e faça da sua oração um momento de louvor. Glorifique o teu Senhor. Glória a Deus. Quer ver um exemplo, irmãos? Uma fila longa em algum lugar que se distribui senhas para ser atendidas, e as pessoas vão pela madrugada e fica horas esperando, e de repente vem alguém com a senha e para no meio da fila, e aos que estão para trás diz: hoje não tem mais, volta amanhã. A pessoa volta e quando chega já tem tantas pessoas na frente e vem distribuindo a senha. E vai, chega lá, volta amanhã, já não tem mais senha para você. E num dado momento ele encontra o proprietário, ou o gerente, ou o diretor daquele lugar pelo caminho, que por algum momento foi seu amigo, mas por um distanciamento já não se falam mais, e comenta com ele: eu estou há tantos dias nessa fila e não consigo entrar, não consigo senha. E aquele diz para ele: por que você não me falou? Nós não temos mais contato. Se me falasse, eu te levava lá na minha sala, te receberia com água e um café e conversaríamos um pouco para matar a nossa saudade. Hoje Deus manda esta palavra. Quantos crentes que não são mais cristãos, apenas dizem-se crente, mas em Cristo não estão mais seguindo e sequer lembrando. Mas hoje Deus vem nesta fila que está a humanidade procurando Deus e fala: os teus amigos serão meus amigos. Permita que Deus seja teu amigo, através da oração se aproxime dele. Glória ao nome do Senhor. E se você está lá no fim da fila, o Senhor, que é dono de tudo, vai lá e te pega pela mão e diz: filho, você não é servo, tu és filho, tu és filha, me dê sua mão, vamos lá na frente, vamos sentar e falar das coisas do meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a ordem da palavra é esta: orar, o dever de orar sem cessar e sem desanimar. Glória ao nome do Senhor. Podemos pregar a palavra, mas sem oração não chegamos nos mistérios. Podemos ter revelações, mas sem oração será revelação ou sentimento nosso. A oração nos faz saber e entender o caminho mais próximo de Deus. Aquela mulher batia na porta daquele juiz por uma causa, por justiça, e ele não a atendia e a desprezava e a desconsiderava. Mas pela palavra, na leitura da palavra, nós entendemos o que ela buscava era algo justo, porque senão ela desanimaria. Ela era viúva. A mulher naquele tempo não tinha condição de fazer o que ela fazia, mas ela sabia que ela buscava algo que era justo. Então, seja o que for, eu não quero mediador aqui nem lá, eu vou direto no juiz, é ele que vai me entender. Se a causa dela não fosse justa, ele já a teria dispensado ou chamado seguranças e a colocado para ir embora. Mas mesmo com a sua crueldade, maldade, não temendo a Deus e nem os homens, ele disse: vou fazer justiça, porque era justa, vou fazer justiça para esta mulher, para que não mais me importune. Se ele fez para não mais ser importunado, Deus não faz por importuno, faz por amor. Se a tua causa é justa, dedica-te na oração. A oração vai abrir as portas. Glória ao nome do Senhor. A oração muda o destino de uma família. A oração muda o destino de um casal. A oração muda o destino de uma nação inteira.
Quantas vezes os profetas se colocavam diante do povo e conclamava para que o povo orasse, e na oração Deus fazia uma obra e o destino de uma nação mudava. Olha a palavra. Os irmãos, imaginem se todos que estamos ouvindo esta palavra nos inclinássemos a orar, mas orar não é ajoelhar por um hábito, por um costume, como se fosse um ritual. É ajoelhar para falar com Deus. É Criador, é o Senhor. É com Ele que eu quero falar. Glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, que quando aquele rei foi visitado pelo profeta, o recado foi esse: a tua enfermidade é para a morte. E o profeta, saindo da sua presença, ele virou-se para a parede e orou e clamou. O seu sentimento foi tão sincero que mexeu no sentimento de Deus, que fez Deus mudar um destino, da morte para a vida por mais 15 anos. Será que a tua oração, a nossa oração, não pode o mesmo efeito? Tem a oração fraca, irmão? Tem oração fraca? Nunca mais diga isso: a minha oração é fraca. Oração fraca não sobe. Toda oração é ouvida por Deus, desde que saia do coração. O que existe é a oração sincera. Se você fala verazmente segundo o seu coração, o céu se inclina para te ouvir. Glória ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. E por esta palavra o Senhor nos traz este conselho que está aqui. O iníquo juiz ouviu por ser importunado, mas Deus quer ouvir por amar-nos. A diferença é muito grande. O juiz queria atender para nunca mais voltar. Deus nos quer atender para que nós voltemos amanhã. Você está orando? Está orando? Hoje o Senhor diz: aprenda a orar um pouco mais. Cantamos um hino hoje: sou servo inútil. Temos até um ensinamento. Deus não nos chama de um inútil, somos nós falando com Ele. Eu sou inútil, Senhor, lava a minha alma, tem piedade de mim. Eu não tenho condição de chegar diante da Sua Majestade, mas por Cristo, como meu mediador, eu me inclino aos Teus pés agora e te faço um pedido: me faça entender o que é falar com o Senhor, até o dia que Deus faça com você o que Assuero fez com Esther. Aponte para você o cetro de ouro, e o dia que a tua oração alcançar esta graça, aleluia, você vai perceber que o crente sofre por falta de entendimento, porque o que vem na nossa vida é permissão de Deus, e a seu tempo Ele cumpre o seu propósito. E se você está aqui buscando de Deus alguma coisa, e isso não vem às suas mãos, te diz o Senhor, está disposto a continuar a orar, continuar orando na presença do Senhor. Nação, ore; povo, ore; igreja, ore. O Senhor nos manda a este dever: mais oração, menos falatório; mais oração, menos murmuração; mais oração, menos reclamação; mais oração, mais consagração; mais amizade com os céus. Glória ao nome do Senhor. Isso não é só para um irmão, para a irmã. A oração é para todos. É para o ancião, é para o cooperador de jovens. Vamos atender a obra, temos que orar para que Deus vá à nossa frente, senão vamos vazios. É para o diácono, temos que orar para que Deus vá na frente, revelando as necessidades. É para a orquestra, para que Deus tome você na música, como tomava Davi, e por tua oração, na virtude do Espírito Santo, os espíritos se afugentam. É para a igreja, para que haja sinais através da oração. Eu busquei a Deus, e alguém vem dizendo como adversário desta parábola: tinha o juiz, tinha a mulher e tinha o adversário. O adversário cobrava dela alguma coisa, e ela buscava no juiz a resposta da sua justiça. Você tem, eu tenho, nós temos um adversário. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o parente, mas é aquele que vem desde aquele tempo passado, trazendo a tentação no mundo,
mundo e lutando para que Deus não opere em nós, mas na sua oração e na oração do justo, o rei do inferno fugirá de nós. Glória ao nome do Senhor Jesus, que a vossa oração seja abençoada e que Deus tome cada um de nós nesta tarde, e aos que estão ouvindo esta palavra, queira Deus que na última oração deste culto você possa ajoelhar diferente e dizer: Senhor, eu quero aprender a orar, eu quero orar mais. O que é o nosso corpo? Nosso corpo, irmão, o que é um atleta? Ele começa a caminhar, depois a dar uns trotezinhos, depois a correr 1 quilômetro, 30 quilômetros, 50, e depois torna-se um maratonista e termina a corrida, nem ofegante fica, toma um pouquinho de água e sobe ao pódio para receber o prêmio. Não é assim. Treino, o corpo está preparado. E quantos que estão preocupados com o corpo? Passam horas delineando o corpo e a alma enfraquecida. Não estamos fazendo nenhuma apologia contra os cuidados do corpo, mas estamos pregando sobre os cuidados da alma. Exercita a sua alma a partir de hoje. Coloca ela num exercício espiritual. Vai orar. Eu não consigo. Fica 1 minuto, 2, depois 5, depois 10. E vai orando, vai buscando ao Senhor. De repente você vai perceber que no momento a tua oração, ela se chega num estado espiritual tão próximo de Deus, que nem do tempo você percebe passar, porque quando o Espírito cresce, a carne se sujeita a Ele. E hoje o que Deus convida esta igreja é isso, que nós todos cresçamos em aumento de Deus através da oração, a chave que nos faz aproximar-se do divino. Por que isso, irmão? Porque o Senhor, anunciando a sua volta, anunciava dias terríveis que chegariam na terra e que só aquele que estivesse em busca de Deus suportaria. Hoje nós estamos assustados com a pandemia, assustados com um vírus que vem para cá e outros que vão lá e alardeiam aqui e lá, e o povo fica em pânico e alguns entram até em depressão por causa disso. Mas e quando vier o Filho do Homem, o nosso Senhor e Salvador? Será que o povo estará preparado? Como está escrito aqui: o Senhor fará justiça por vós, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Querendo dizer, você quer justiça? Deus faz. Você quer que Deus te ouça? Ele ouve. Mas e quando o seu filho vier, terá fé para você subir com ele? Glória ao Senhor. Um pouco antes aconteceu o quê? Os 10 leprosos, 10 foram curados, só um voltou para adorar e agradecer. Quantos estamos aqui no culto online e por este mundo afora? Quantos estamos ouvindo? Mas quantos desta multidão vão ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero orar, eu quero sentir Deus, eu quero sentir a Tua presença, como que eu estou diante do Senhor, como que eu estou diante da vida eterna que me foi proposta. Senhor, me corrija para que um dia eu possa alcançar os céus. Quem faz isto? Que fez o salmista: quem habitará nos teus tabernáculos? A oração que ele fez, preocupado em quem entraria lá, os limpos de mão e os puros de coração. É isso que você precisa e que eu preciso saber. Primeiro, antes de pedir, nós devemos perguntar: Senhor, o que o Senhor requer de mim? Como eu posso ser melhor na Tua presença? Senhor, como posso fazer para sentir o Senhor melhor? Glória ao nome de Jesus. Os irmãos querem ver uma coisa, irmãos? Nós estamos agora aqui. Os irmãos estão sentados, estamos em pé pela necessidade da presidência do culto, mas estamos todos aqui numa posição, olhos abertos. Estamos aqui ouvindo a bendita palavra e o conselho que Deus manda. Mas orar, nós fomos ensinados a orar ajoelhados, mas nem sempre podemos. Às vezes tem alguém aqui ouvindo a palavra e está dirigindo, está num leito de um hospital ou da sua casa, está numa condição que não dá para ajoelhar-se, ou mesmo estando aqui o joelho está machucado, não pode ajoelhar. Mas faz agora o que está escrito na palavra: vinde, provai e vede que Ele é Deus. Faz agora no teu coração uma oração,
sincera. Senhor, manifesta no meu coração a tua presença. Diante desta palavra, responda o meu clamor. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. A virtude do Altíssimo está em nós, irmão. Não vamos confundir virtude com movimentações muito agressivas ou alteradas. A virtude é o que você está sentindo agora dentro da tua alma. Santo é o Senhor, e aqui o Senhor também nos visita. E o Senhor, por esta palavra, nos faz bem claro a sua vontade. Temos muitas questões pedindo ao Senhor nesta tarde aqui, e os irmãos que estão assistindo, mas não tem como dar volta a esta palavra. A ordem de Deus é esta: orai. A ordem é esta: oração. Passaríamos aqui o dia todo falando sobre exemplos das Sagradas Escrituras, mas vamos lá em alguns. Ana, através da sua oração, sua madre abriu. Glória ao Senhor. Sabe o Senhor o que está aqui entre nós. E sabe o Senhor o que está ouvindo esta palavra. A tua oração pode e tem a mesma condição que a oração de Ana. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo caminho, é através da oração. Daniel, orando, os leões não o devoraram, o Senhor o guardou. Os leões não terão poder sobre você, se você estiver em oração. O mal não te vence. Glória ao nome do Senhor. Pedro preso, a igreja orando, o Senhor abriu as portas da prisão e colocou o seu servo em liberdade. Oração. Aleluia. E quantos que estão presos nesta tarde, por alguma razão terrena, mas a ordem da palavra vai abrir as prisões, e nós cremos pelo que Deus traz aqui. Sairemos daqui orando mais, e se nós sairmos daqui orando mais, teremos mais respostas de Deus e mais aproximação do Eterno, mais perto de Deus, mais longe do mal, mais perto de Deus, mais cheios de virtude, mais cheios de virtude, mais cheios de fé. Com mais fé podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, se você crê na palavra e no poder da oração que Deus requer de nós, leva a fé junto. A fé vai mover montanhas e vai trazer em ti a saudade que você tem da presença de Deus. O mundo está esfriando a muitos, mas a palavra vem aquecendo os nossos corações por esta ordem. A quem buscar o Senhor encontrará. A quem bater a porta se abrirá. E a quem a Ele chegar com lágrimas nos olhos, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Glória ao nome do Senhor. Olha o que Deus diz aqui: orar sempre e nunca desfalecer. Não podemos esquecer disso, irmão. A oração é o nosso dever, o cumprir está em Deus, e em Deus está o tempo para cumprir a sua palavra. Não vamos esquecer o que aconteceu com Daniel. Daniel estava orando por 3 semanas, sem cessar. Daniel era um homem muito desejado, um homem próximo de Deus, cheio de Deus, com sinais inimagináveis por nós, irmãos, inimagináveis, mas pôs em oração e não conseguia resposta. Ali está escrito no livro de Daniel que houve uma batalha e um anjo, depois de 3 semanas, tocou nele e disse: levanta, homem muito desejado, faz 21 dias, 3 semanas, que eu fui enviado até você, mas houve uma batalha com o rei da Pérsia, e Deus mandou um dos seus príncipes, para que vencendo eu pudesse chegar até aqui. Aleluia. Ele podia dizer na primeira semana: Deus não me ouviu, eu vou deixar de orar. Não, eu vou orar. Não ouviu hoje, amanhã ele vem. Não vem amanhã, ele vem depois. Ele vem, ele vem. Glória ao Senhor. Daniel,
Daniel, levanta, eu cheguei para te anunciar boas novas. Irmão, irmã, se o que você busca ainda não alcançou, diz o Senhor, não subestime o poder da palavra. Continue orando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando e movendo o que é necessário. Mas passe os céus e passe a terra, a palavra não cairá. Glória ao nome do Senhor. Por esta palavra, Deus convida o seu povo a se consagrar mais, a orar mais, e você verá o Senhor atendendo o clamor do povo. Como Daniel orava sem saber o que estava acontecendo, mas uma grande batalha se travava. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas alguma coisa vem vindo a teu favor. Você vai sem saber o que você vai encontrar, mas o Senhor te diz, pela sua consagração, pela sua oração, o Senhor estará te esperando no seu destino. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor vem com a sua presença de uma forma tão agradável neste culto. Santo é o Senhor, que pregando a palavra dá vontade de cair de joelhos e já começar a orar. Não é verdade, irmão? Santo e santo é o Senhor. A oração abriu a madre de Ana, a oração trouxe chuva depois de 3 anos e meio sem chover, a oração multiplicou o pão e o peixe no deserto, a oração abriu o mar, a oração segurou o sol e a lua, a oração segurou os leões e apagou a força do fogo. A oração que Deus colocará na sua boca, por mais simples que seja, moverá o céu a favor de você e da sua casa e da sua família e dos que atendem a obra em favor da igreja que você atende, do lugar que você está. Glória ao nome do Senhor. Irmão, você percebe o Senhor se agradando do propósito? Sabe o que é isso? É você dizendo no coração, é uma oração: Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti. Ele vem vindo, eu quero chegar mais perto, Ele vai chegando. Quantos que agora estão dizendo no coração, eu quero chegar mais próximo do Senhor? O Senhor responde pela palavra. Se o iníquo juiz atendeu, você acha que o justo juiz não vai se agradar desse teu pedido? O Senhor está chegando perto de você, mais perto do que você imagina. Alá. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Nesta oração, se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor e deixa Ele te mostrar como é bom orar. Pegue gosto, aprenda, exercite, e você nunca mais deixará o teu Senhor. Teve um tempo, você vai lá. Teve uma oportunidade, você vai lá. De repente você vai ver os sinais de Deus começando a manifestar. Senhor, o que é isso? É o fruto da tua oração. A oração salva casais, salva a família, busca filhos no mundo, busca filhas perdidas, abre portas. A oração faz obras. Mas quando vier o Senhor, achará Deus fé na terra? Busque o que você quiser, mas não esqueça da vida eterna. Em Cristo, a sua salvação você alcançará pela consagração da sua alma. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus. Glória a Jesus. Irmãos e irmãs, vamos ler o que o Senhor traz. 1 Coríntios. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 13. Primeiros Coríntios capítulo 13. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Até aqui. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Irmãos e irmãs, todos nós bem sabemos que o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, deixou uma mensagem aos seus, dizendo que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto enviasse o seu Espírito Santo Consolador. E sabemos também que no dia de Pentecostes, enquanto se comemorava esta festa em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos, como nós aqui hoje, reunidos num lugar reservado, por certo, esperando aquela palavra se cumprir, que não se ausentassem dali. E o Senhor faz tudo a seu tempo, de forma... Deus é tão perfeito no que faz, é que nossa mente e coração não alcança a perfeição de Deus, e a nossa própria natureza humana, nela nós nos distraímos e não percebemos os detalhes. E a vida é feita de detalhes. O Senhor os compõe de uma maneira tão maravilhosa que quando nós contemplamos uma obra ou alcançamos um milagre, aí olhamos para trás e começamos a perceber os sinais que antecederam a obra que Deus fez. Até quando Deus leva alguém da família, quando olhamos um pouco antes da sua partida, percebemos sinais de uma despedida de quem estava indo já encontrar o seu Senhor. Mas nós na hora não percebemos, porque nos distraímos com estas coisas da vida, distraímos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e não foi diferente com o Senhor. Não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto envie o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Ora, o Senhor poderia enviar este Espírito a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, mas Ele enviou no momento em que do lado de fora estavam diversas nações e línguas reunidas, diversos idiomas, diversas pessoas viajantes que foram lá para esta festa. Era o momento certo, era o momento oportuno, porque se chegasse a notícia na terra que um grupo de seguidores de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, começaram a falar novas línguas, a terra diria o quê? Como pode isso? Isso é mais uma invenção destes seguidores, deste Jesus de Nazaré. Como pode eles
Pedro, aquele homem que era pescador da Galileia, falar outro idioma, isso é loucura. Mas o Senhor escolheu o momento certo, a hora certa. Estavam todos ali naquele burburinho da movimentação, o mercado, a feira, e o povo passando e festejando, e a festa no seu ápice. Naquele momento, o Senhor derramou o seu Espírito sobre eles. E o barulho externo começou a silenciar-se para ouvir o interno, onde eles estavam, porque a conversa começou a surgir entre eles e dizer: aqueles seguidores de Jesus Cristo que estavam lá naquela sala ou ambiente fechado, parece estar havendo alguma coisa ali. Então todos começaram a voltar-se para o sinal que havia vindo do céu. E, surpreendentemente, o Pedro da Galileia, não foi o Mateus da alfândega, não foi um outro estudioso que saiu, mas primeiro foi Pedro, mais humilde talvez, e simples, e até mais bruto para falar, foi o que saiu primeiro falando em novas línguas, pregando em vários idiomas, e todos viram e contemplaram aquela obra. E logo veio o sinal de que Deus derramara o seu Espírito Santo na terra, os seus dons para confirmar que eram de verdade seguidores de um Senhor, cujo poder era maior do que se pudesse imaginar, e uma glória tomou aquele lugar de uma maneira maravilhosa. Tudo aquilo que Deus fez, como disse aqui nesta carta que acabamos de ler, é um enigma. Vemos apenas em espelho. Espelho reflete, é só um reflexo. Espelho não é a realidade materializada, é somente um reflexo. Nós olhamos no espelho e vemos como nós estamos. Ali está apenas uma imagem refletida. E o que eles viram ali era tão grandioso, mas era só um reflexo daquilo que espera na glória quando nós entrarmos lá. Glória ao Senhor. E Deus tomou, e logo veio o veneno do inimigo dizendo: estão embriagados a esta hora do dia, estão loucos. Mas logo veio também a porção de Deus dizendo: como pode estar loucos? Falam no meu idioma, eu entendo o que falam, eu entendo o que pregam. Isso não pode ser da terra, só pode ser do céu. Glória ao nome do Senhor. E assim é a nossa vida hoje, irmãos. O Senhor enviou os seus dons dos céus, diversos dons que há nos celeiros do céu. Dom não foi criado para anjo, dom não foi criado para o céu, dom foi criado para quem habita na terra. Porque no céu os dons não existirão, está escrito aqui que serão aniquilados. Por que serão aniquilados? Porque falar novas línguas lá no céu não há necessidade, ela prova a existência do Espírito Santo em nós. Lá ele estará em nós, estaremos num só Espírito. Pregar a palavra, os servos que aqui estão pregam a palavra, mas esse dom de pregar a palavra, ele será extinto quando alcançarmos a vida eterna. Por que será extinto? Porque lá o próprio Senhor Jesus, que hoje vemos em enigma por reflexo desse espelho chamado palavra, estará diante de nós pregando aquilo que aqui está escrito: a ciência vai acabar. Por que a ciência vai acabar? Porque ele, que é o aluno de Deus na criação de todos os mistérios do universo, estará falando face a face com cada um de nós, revelando para nós aquilo que nós não entendemos. Então estes dons da profecia, da ciência, da sabedoria, novas línguas, expulsar os demônios, então, quando imaginarem um dom desse entrar no céu, se o demônio não entra lá, é para a terra, é para quem habita aqui. Anjo não precisa de dom, porque já habita os céus e está diante do trono de Deus, vendo a glória que João viu e descreveu de uma forma resumida no Apocalipse. Eles já contemplam tudo isso. Para que selar um anjo com dom, se ele já tem a eternidade com ele e a glória bebendo da fonte que nós vemos só em reflexo aquilo que ele contempla diante dos seus olhos? Então dom foi feito para nós, mas nós não podemos esquecer que os dons
terminarão, serão aniquilados. Veja um irmão que prega a palavra com excelência, com eloquência, com glória, com poder. Quantos servos marcaram a nossa vida, quer na infância, na mocidade, até na terceira idade. Quantos servos que estavam aqui entre nós, que pregando a palavra nós víamos no púlpito um verdadeiro anjo de Deus, e que hoje dorme o sono do justo. O dom que estava nele, ele se extinguiu na hora em que ele foi sepultado, em que o Senhor o tomou para si. Aquele dom deixou de existir, ainda que outros recebessem uma porção ainda maior, mas a unicidade daquele dom terminou e ficou a história de um homem que passou por nós revestido da glória de Deus. Aquele dom se extinguiu, aquele dom acabou, porque dom é confirmação do eterno e do divino, de que na terra tem alguns que um dia alcançarão a glória. Então dizia isso o apóstolo: de que adianta falar novas línguas, pregar a palavra, profetizar, dar a minha fortuna aos pobres e me oferecer a ser queimado, se eu não tiver a caridade no meu coração? De nada adiantará. Por que pregava isso? Porque muitos pregavam para a sua própria vanglória, muitos falavam novas línguas, e no momento que a glória de Deus os tomava, se sentia superior a quem estava ao lado, que não falava novas línguas. Muitos queriam expulsar o demônio, e para fazer isso ofereceram dinheiro aos apóstolos, dizendo: me dá isso que você tem, para que eu possa também expulsar os demônios, querendo negociar dom com favores, com dinheiro, com comida e com as coisas terrenas. Mas tudo isso de nada valeria se não estivesse no coração a perfeita caridade, que é Jesus Cristo entre nós. Ela não falha, ela sofre e não blasfêmia, ela não se folga com a injustiça quando vê um irmão, uma irmã sendo injustiçado, ela não julga ninguém, porque quem julga é Cristo, é o Senhor, juiz dos vivos e dos mortos. Ela não despreza ninguém, porque ela sabe que a caridade de verdade entre o cristão é como o ar que nós respiramos agora. Não conhecemos esta irmandade que está aqui na totalidade, mas por certo terá alguém aqui muito rico, e terá alguém aqui muito necessitado na vida terrena, mas estamos respirando o mesmo ar. Às vezes hoje no almoço comerás uma comida refinada, com ervas finas e comida saborosa, e outros estão aqui sem saber se terá o almoço, mas o ar é o mesmo que respiramos. A caridade é isso: o rico e o pobre senta na mesa e come do mesmo prato, do mesmo pão e da mesma água, e sai daqui dizendo que Deus é bom e está na vida dele. Às vezes o rico está aqui e não fala novas línguas, e o necessitado está aqui e fala um idioma tão lindo tomado por Deus. Quem é maior? Nenhum e nem outro, porque tudo isso se extinguirá. O maior entre nós é a caridade chamada Jesus Cristo, que faz olhar para o pobre e olhar para o rico, olhar para o enfermo e olhar para o saudável, olhar para o virtuoso e olhar para o fraco, e dizer: eu te amo, na mesma intensidade, na mesma condição. Está preparado para isso, irmã? Para neste momento ser revestido pela caridade? Você que está ouvindo esta palavra aí na sua casa, até num leito de hospital, ou viajando, aonde quer que você esteja neste momento, nós aqui fisicamente já estamos percebendo, como o ar que nos envolve, que a caridade está de uma forma mansa, agradável, chegando entre nós e nos envolvendo. Em nome do Senhor Jesus, sinta onde você estiver, não importa onde você está, que essa caridade que está nos tomando agora possa te envolver. Se você fala novas línguas, se você prega a palavra, se você expulsa os demônios, se você cura os enfermos, se você ajuda os pobres, se você tem a ciência e a sabedoria e o dom de fazer coisas incríveis aos olhos humanos, Deus que te abençoe por isso. Mas não esqueça de uma coisa: sem a caridade tudo isso não te levará para o céu. E se você não tem nenhum desses dons, mas ama a todos por igual, Deus te abençoe. Os céus te espera, a glória de Deus está preparada para te receber. Glória ao nome do Senhor. Então o que eu devo desejar? Que dom eu devo pedir? Busque a caridade, e os demais dons será dado por Deus segundo o seu querer, a cada um segundo a fé que há nos corações. Quem prega, pregue com fé. Quem ora, ore com fé.
fé. Quem busca a ciência, busque com fé e tu encontrarás. Mas aprenda a amar o teu próximo como a ti mesmo. Aprenda a amar tua esposa como parte do teu corpo. Amar teu marido como a extensão do teu corpo. Amar os teus filhos como as bênçãos de Deus na tua casa, dada pelo mistério da vida, porque não é a geração uma coisa mecânica vinda pela vontade do homem e da mulher, mas sim pela bênção de Deus na casa, no coração do homem e da mulher. Pai, ame os seus filhos, filhos, ame os seus pais, irmãos, ame o seu conservo, igreja, ame quem atende aonde você congrega, servo, ame a igreja que você atende, igreja, ame a Jesus como nosso Senhor, como o ar que respiramos. O Senhor visita agora esta igreja e diz: busque a caridade como salvação da sua alma, porque se você tiver a caridade no teu coração, estarás próximo do Senhor, e quem está próximo do Senhor recebe novas línguas, recebe a profecia, recebe a palavra da vida, recebe o dom da riqueza, da ciência, da sabedoria, da excelência de expulsar os demônios e curar os enfermos. Irmãos, e diante desta palavra, quem dera nós agora possamos abraçá-la de toda a nossa alma e dizer: Senhor, eu perdoo o meu irmão, a minha irmã, eu perdoo de todo o meu coração quem me ofendeu, eu perdoo a minha família, eu perdoo o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha filha, o meu filho. Estás preparado para perdoar de verdade, usando e exercitando a caridade, não se ensoberbecendo e nem se irando, mas toda a ira e toda a cólera e todo o sentimento carnal. Se você crê, em nome de Jesus Cristo, seja liberto desta malignidade, deste veneno do inimigo, e receba a caridade no teu coração. Ela nos levará aos céus, ela salvará a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Se em você tiver a caridade, tu serás amigo de Deus, e amigo de Deus não fica confundido e nem envergonhado, e o que você não tem agora poderá receber de Deus por esses momentos seguintes. Irmão, você que está aqui fisicamente, acredite que no online, lá no fundo desse Brasil, nos confins da terra, tem alguém sentindo esta palavra, revestindo ele. E por que você agora não sente? Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Receba a caridade no teu coração, com ela vem os dons de Deus. Quem dera agora, Deus não pode dispensar do céu. O Senhor começou a palavra falando: dom não foi criado para anjo, foi criado para nós na terra. Se foi criado para nós, com vontade e fé, com esperança e caridade, olha para o Senhor agora e diga: Senhor, se foi para nós, o que é nosso. Manda do céu agora os seus dons. Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Ajudar o pobre é bondade, ajudar o pobre é misericórdia. Caridade é amar o pobre, é amar. Porque muitos na terra ajudam o pobre para a sua promoção social e para o seu próprio status, mas odeia estar no meio deles. E muitos ajudam sem aparecer, porque ama e sabe que Deus é amigo do pobre. Que caminho da palavra! Então hoje, ao pobre e ao rico, convida Deus ao banquete da salvação. Aqui tem o pão para todos, coma do mesmo prato, beba da mesma água, e em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta palavra, olha o que é a caridade. A caridade nos envolve, a caridade nos perdoa, a caridade não olha para nós como olha o homem. Olha isto aqui: o homem olha e vê os seus defeitos. O homem olha para a irmã e já julga você pela sua aparência, pelo que você mostra naquilo que está no externo. Mas a caridade vai lá dentro da sua alma e vê o que a sua alma deseja. O homem olha para você e vê o que você tem aparentemente externo, mas a caridade vai lá no enigma da vida e vê o que você deseja ser.
O homem olha para esta câmera e imagina o que pode estar atrás dela, mas não sabe que tem família chorando, esperando a caridade chegar lá até a hora do almoço para suprir crianças famintas, buscando de Deus misericórdia. Famílias que estão com as crianças nas reuniões de jovens e menores, e o pai e a mãe chorando agora, dizendo: daqui a pouco eles chegam. O que será a hora que eles chegarem? A caridade vai chegar aí. Irmão, está sentindo a caridade nos envolvendo? Respire caridade. Glória ao Senhor. Quando um paciente está no hospital e lhe falta o ar, o que é que se faz com ele? Coloca o oxigênio para ele respirar, e ali passa aquela falta de ar. Esta palavra vem com uma máscara de oxigênio. Quem está respirando a caridade, viva ela, e o Senhor prosperará os teus caminhos. Mas tem muito crente faltando ar da caridade, e o Senhor coloca essa máscara em você. Filho, filha, assim você não vai me conhecer, mas hoje o Senhor te alcança com a máscara da caridade. Vista ela e respire a caridade. Glória ao Senhor. Ela não se cansa. Por que o Senhor disse não se cansa? Porque lá atrás o Senhor Jesus ensinou: orai sem cessar. Tem uma vírgulazinha: e sem desanimar, porque Ele nos conhece e sabia que a gente ia orar e querer na hora: Senhor, me atenda, tem misericórdia. Levanta da oração: o Senhor não fez o que eu pedi. No dia seguinte Deus não me atendeu, então Ele deixou uma palavrinha que nós esquecemos: sem desanimar, porque Ele chega na hora certa. E se a tua hora for agora, Ele já está chegando. Ele não vai tardar, Ele vai chegar. Mas receba esta palavra: a caridade não é invejosa. A caridade vê um servo prosperar, ela diz: glória a Deus, o Senhor é na vida daquele irmão. E quem não tem caridade, o que será que ele fez para chegar nisso que ele está? Quando alguém vê Deus se usando de alguém, a caridade: glória a Deus, que bom servo, que boa serva de Deus, sendo usada por Deus. E quem não tem caridade, quer se aparecer. Isso aí não é Deus. Mas hoje que esta palavra nos envolva. Admire os dons, deseje afetuosamente o bem e a prosperidade do teu irmão, porque aquilo que você desejar para o teu irmão voltará para ti, como está na palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e até com 8, até com o estrangeiro, até com o faminto, até com quem você não conhece, porque o que Deus vem trazendo é tão abundante que você não precisa guardar escondidinho com um sentimento de egoísmo. Reparta, quanto mais você dividir, mais você vai ter. Glória ao Senhor. Assim é a palavra. Quantas vezes essa palavra foi pregada na terra e ela não se esgota? Quantos dons já foram distribuídos na terra e eles não se esgotam? E quem dera nós neste momento pudéssemos ver o que está atrás do mistério desta palavra e pudéssemos sentir, irmãos, se pudéssemos ver com os olhos do Espírito o que Deus vai fazer agora nesta palavra, nós iríamos lá nos apóstolos, lá nos discípulos, quando estava no meio do deserto, e o Senhor olhou e disse que estava sentindo aquele sentimento de pena por aquela multidão que estava faminta há tanto tempo com Ele, ouvindo a palavra, iriam perecer no deserto com fome, e o Senhor deu a ordem: serve eles. Mas como vamos fazer isso? Nem 200 dinheiro daria para se alimentar essa multidão. Manda que eles se assentem, e vai distribuir. E começaram a partir o pão. Imagine esse momento, irmão. Aquele pedaço de pão, ele tirar um pedacinho: toma, irmão, e tira outro, e de repente, natureza humana, né, irmão? Ele olhava para ver o tanto que ele já andou, o que falta, Senhor, misericórdia, mais pão, e mais pão. Chegava no fim de uma fila, colocava num cesto: vamos começar outra, e outro, e olha onde foi, põe no cesto, e foi sobrando 12 cestos. Glória a Jesus. A mesma coisa agora, já indo para o finalzinho da palavra. A palavra
enquanto pregação, ela vai se encerrar. O culto, enquanto liturgia, ele vai se encerrar. Mas o poder e o efeito, ele vai continuar. E o Senhor vai partindo. Entendeu o mistério da caridade? Entendeu? Então eu tenho aqui, olha, dizendo o Senhor, né? Eu tenho aqui novas línguas. Tem caridade aí? Deixa eu pôr um pedacinho de novas línguas para você aqui. A palavra da sabedoria ali, a cura aqui, a multiplicação ali, o amor ali, paciência para quem está sofrendo, estão te traindo, estão te machucando, o Senhor te diz, tem paciência. A justiça vai chegar na tua vida e você será exaltada no tempo certo. Mas como a deste pão? Irmãos, aqui nós estamos, como disse na oração, num punhadinho de gente. Mas quantos milhares estão atrás daquela câmera assistindo este culto? Tem um pedacinho para cada um. E os irmãos creem que o Senhor vai visitar famílias. Os irmãos creem que no final desta palavra, marido e mulher se abraçarão e a excelência da caridade os tomará. Glória ao nome do Senhor. Olha para o teu marido, olha para a tua família, olha para o teu irmão com os olhos puros, sem sentimento, sem mágoa, sem nada que impeça que o Senhor cumpra esta palavra. Olha lá, se no cesto da caridade você não vai encontrar um recheio diferente, é o Senhor falando por esta palavra. Santo é o Senhor. Igreja de Jesus Cristo, seja visitada com a caridade. Santo é o nome do Senhor. Qual maior caridade nós alcançamos? A de Cristo, que nos amou, mesmo tendo que oferecer a sua própria vida para nos salvar. Então, caros irmãos e irmãs que estamos aqui e os que estão online, de nada adianta termos tudo o que quisermos na vida e não alcançarmos a caridade, que é a perfeita essência de Cristo em nós. Permaneça em ti a fé, porque a fé, com ela agradamos a Deus. E aqui está escrito, ainda que transportássemos os montes, porque o Senhor falou, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, salta-te para lá, e ele saltará. Mas que adianta se fizer os montes saltarem e não ter a caridade? Eu faço o monte daqui ir para lá, e olho para o meu irmão que não faz nada, e digo, sou melhor que você. Olha o que eu fiz, o monte se transportou. Mas hoje, sejamos todos iguais. Esta palavra passa como uma régua sobre nós. Se tiver alguma cabeça muito exaltada, a régua vai cortar. Abaixa-te na caridade. Santo é o Senhor. Ela passa nivelando. Estão todos no mesmo nível? Estamos, Senhor. Então receba de Deus as virtudes que a palavra nos anuncia. Santo é o nome do Senhor. É o Senhor, aleluia, tomando a nossa alma aqui, com o poder da caridade, famílias inteiras serão libertas pelo veneno da discórdia, da separação, do divórcio, da confusão. Haja luz e paz na família cristã, haja luz e paz nos lares que estão ouvindo esta palavra. Mas eu não sou da congregação. Caridade não tem placa, caridade tem ordem. Visita quem crê verás a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a visitação de Deus aqui nos faz sentir o coração compungido, e uma glória chama outra glória, um louvor busca outro, um momento de prazer e alegria busca outro. Esta presença de Deus não para aqui. Veja o que Deus fará. O Senhor vai multiplicar, como disse na palavra, na caridade seja visitado, em nome de Jesus Cristo, na virtude desta palavra, e saia deste culto. Sair deste culto não é só aquelas portas. Aonde você estiver, encerra-se este culto. Seja um crente melhor, mais crente, mais santo, mais virtuoso, mais temente. O teu exterior
exterior o Senhor te conhece, mas o teu interior, esta palavra vai lá no fundo da tua alma e te diz: filho, filha, quem te vê por fora vê só o reflexo de um homem, de uma mulher que sofre nesta vida, mas quem dera que conhecessem você por dentro, aonde esse Espírito da palavra está chegando. E encontrou Deus um coração desejoso em sentir a glória de Deus, e o Senhor te diz: Ele te perdoa aqui por todas as suas fraquezas, e encontra no teu coração uma oportunidade para fazer aflorar o efeito da palavra. Seja, pois, por Deus agraciado e sinta a alegria de ser crente. A caridade não reclama, ela glorifica. O que você veio reclamando sai glorificando, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus seja louvado.